Na Grécia Antiga existiam diversos pensadores. Eles eram conhecidos como filósofos. Nessa época, esses filósofos pensavam muito sobre o funcionamento do nosso mundo. E dentre esses pensadores, um bastante incompreendido foi Parmênides. Parmênides pensava e refletia sobre o que seria o universo que nos cerca e como é que esse universo funcionaria. Nas suas tentativas de compreender esse universo, Parmênides chegou a uma conclusão que muitos dos seus contemporâneos consideravam absurda. Ele acreditava que, para chegarmos à verdade, nós devemos confiar apenas nas informações produzidas pela nossa mente por meio do raciocínio lógico, e que os nossos sentidos podem nos enganar. Sendo assim, ele chegou à conclusão de que o ser é real, e que o não ser, ou o vazio, o nada, não é real. Ele chega a essa conclusão por imaginar que é impossível para a mente humana pensar no conceito daquilo que não é. É impossível para o ser humano conceituar o vazio, o nada, a não existência. E se o nada não é real, então a realidade que nós vemos não é a realidade como ela é, mas sim uma ilusão causada pelos nossos sentidos. A realidade que existe seria imóvel, imutável e não teria uma origem nem um fim. Pois para haver movimento, seria necessário que existissem espaços vazios, um nada, para o qual o corpo em movimento poderia se deslocar. E como nós vimos, o Parmênides rejeita a ideia do vazio. Para que algo tenha uma origem, é necessário que nada existisse antes. E para que algo desapareça, é necessário que não exista nada depois. E novamente nós caímos no conceito do nada, que Parmênides rejeitava. Então, a nossa realidade não possui espaços vazios, o que implica que nela também não há movimento nem nenhum tipo de transformação. Nada surge e nada desaparece ou é destruído. A morte e a vida, tudo o que nós experienciamos, seria tudo uma ilusão dos nossos sentidos, de acordo com as visões de Parmênides. A conclusão de Parmênides foi extremamente questionada por outros filósofos da sua época. Dois que surgiram com uma teoria para refutar essa ideia de que a realidade é imutável, imóvel e que não existem transformações foram Leucipo e Demócrito. Leucipo tinha a ideia de que a não existência seria o vazio, e que a existência seria aquilo que não possui vazios dentro de si e se move pelos espaços vazios. Essa existência ou esses corpos que se movem nesses espaços vazios podem se unir, e a união desses corpos seria a transformação, e a separação deles seria a destruição. Essas ideias de realidade eram correspondentes àquilo que se observava. Demócrito acreditava que esse corpo poderia ser tão pequeno que seria invisível aos nossos olhos, e esses pequenos corpos possuiriam diferenças entre si, podendo ser de diferentes pesos e tamanhos. Leucipo e Demócrito denominavam esses pequenos corpos de átomos, e diziam que a condensação e a rarefação desses átomos no vazio davam origem aos diferentes tipos de matéria. Além disso, a diferença entre os átomos seria responsável pelo surgimento das coisas. Os átomos poderiam diferir em estrutura, como por exemplo o azul e o roxo, e em ordem, como vermelho-roxo ou roxo-vermelho. Demócrito ainda dizia que, partindo da união desses átomos, poderiam surgir estruturas grandes o suficiente que se tornariam visíveis aos nossos olhos e perceptíveis aos outros sentidos também. Esses dois também tinham a ideia de que esses átomos seriam indivisíveis. Aristóteles, porém, tinha questionamentos a esse fato. Como é que algo poderia ser indivisível? Entretanto, a teoria de Leucipo e Demócrito respondia muito bem a esse fato, estabelecendo que a propriedade de divisão dos corpos vem do fato de que estes são compostos de átomos, e quando dividimos um corpo, estamos separando os átomos uns dos outros. Porém, os átomos em si não podem ser divididos em partes menores. O movimento dos átomos era descrito por Leucipo como perpétuo, e esse movimento causaria colisões entre esses átomos. E essas colisões poderiam resultar em ricochetes entre essas estruturas, porém, poderia em algumas ocasiões resultar em uma união dos átomos, como descrevia Demócrito. Alguns átomos possuem estruturas que se engancham e se unem quando colidem, e essa união não implica exatamente no fato de os dois átomos estarem tocando um ao outro, mas sim que eles estão próximos o suficiente para se manterem unidos, porém ainda há um espaço vazio entre eles. Como podemos observar, Leucipo e Demócrito tinham uma excelente ideia. Eles já consideravam que a matéria era formada por átomos. Eles já consideravam que esses átomos seriam partículas extremamente pequenas, indivisíveis, que essas partículas seriam diferentes para cada elemento, porém iguais para o mesmo elemento, que elas possuiriam diferentes pesos e tamanhos e que elas poderiam se unir, dando origem a todos os corpos que nós observamos no nosso dia a dia. Mas nem tudo era perfeito, já que Demócrito defendia também que poderiam existir átomos do tamanho de planetas. Apesar de ser extremamente condizente com a realidade, a teoria desses dois foi ignorada por milhares de anos, e a que adquiriu sucesso foi a de Aristóteles. E nós podemos dizer que isso foi
parcialmente devido à fama e influência que Aristóteles possuía. Milhares de anos depois, por volta de 1800, John Dalton, um famoso químico inglês, se deparou com alguns princípios que regiam a composição das substâncias e as reações químicas. Esses princípios são, respectivamente, a lei das proporções definidas e a lei de conservação das massas. Dalton, com esses dois princípios à sua disposição, foi capaz de observar algo que não havia sido predicado pelos seus antecessores. E esse algo era uma regra de proporção que estava presente em diferentes substâncias que possuíam os mesmos elementos em sua composição. Mas primeiro vamos ver as leis que ele observou. A lei das proporções definidas dizia que, para qualquer amostra de uma certa substância que você coletar, a proporção entre os elementos que compõem essa substância vai ser sempre a mesma. Por exemplo, em uma amostra de 31 gramas de água, nós temos presente 3,469 gramas de hidrogênio e 27,53 gramas de oxigênio, o que corresponde a uma porcentagem em peso de 11,19% de hidrogênio e 88,81% de oxigênio. Em uma outra amostra de 8 gramas de água, nós temos presente 0,8951 gramas de hidrogênio e 7,105 gramas de oxigênio, o que corresponde a uma porcentagem, novamente, de 11,19% em peso para o hidrogênio e 88,81% em peso para o oxigênio. As proporções em massa dos elementos na água são mantidas, não importa qual a massa da amostra analisada, e isso vale para todas as outras substâncias. A lei da conservação das massas observa que, em qualquer reação química que ocorra, a massa dos reagentes será igual à massa dos produtos, ou seja, a massa se mantém durante o processo de reação química. Esse era um princípio pouco intuitivo para os cientistas da época, pois é bem clara a diferença de peso entre um tronco de madeira que é queimado transformando-se em cinzas. É óbvio. Porém, o que muitos desses cientistas não consideravam era o peso dos gases que era liberado por essa queima. Mas agora voltando para a descoberta de Dalton. Ele coletava 2 ou 3 tipos diferentes de um óxido constituído pelos mesmos elementos e analisava qual a massa de cada elemento presente em uma certa quantidade desse óxido. Por exemplo, um dos óxidos com os quais Dalton trabalhou foram os óxidos de nitrogênio. A análise do primeiro óxido mostra que para cada 140 gramas de nitrogênio havia 80 gramas de oxigênio. O segundo óxido mostrou que a cada 140 gramas de nitrogênio, ele teria presente 160 gramas de oxigênio. E o terceiro óxido mostra que para cada 140 gramas de nitrogênio, estavam presentes 320 gramas de oxigênio. Dalton observou que havia uma proporção entre a massa de oxigênio em cada um dos 3 óxidos, uma proporção de 1 para 2 para 4. Essa análise foi realizada para outros óxidos também, como óxidos de ferro e estanho. A partir dessas análises, Dalton percebeu que os reagentes não reagem em alguma quantidade aleatória, mas que na realidade eles seguem uma proporção unitária e indivisível de massas, o que indica que os compostos químicos seriam formados pela união dessas unidades indivisíveis em uma determinada proporção. Dalton chamava essas unidades indivisíveis de átomos, e ele dizia que esses átomos eram diferentes para cada elemento, porém seriam sempre iguais para o mesmo elemento. Dizia também que eles não poderiam ser destruídos e que eles poderiam se unir, produzindo compostos que Dalton chamava de átomos compostos, que hoje em dia nós chamamos de moléculas. O átomo de Dalton apresenta diversas semelhanças ao conceito estabelecido por Leucipo e Demócrito. Ambos são indivisíveis, não podem ser destruídos, são invisíveis a olho nu, são iguais para um mesmo elemento, porém podem ser diferentes entre diferentes elementos, e possuem diferentes pesos e tamanhos. Porém, Dalton ainda tinha algumas concepções erradas em relação à constituição da matéria. Ele acreditava que a composição mais simples de um elemento na natureza seria um átomo apenas desse elemento. Ele imaginava, por exemplo, que o oxigênio que se tem na natureza seria apenas um O. Ele acreditava também que a combinação mais simples de 2 elementos na natureza seria na proporção de 1 para 1. Então, ele imaginava que a molécula de água teria como composição HO. E essa concepção errada o levou a imaginar que o átomo de oxigênio fosse 5,5 vezes mais pesado que o átomo de hidrogênio, a partir de alguns cálculos que ele realizou. Mais tarde, porém, ele corrigiu esse erro de 5,5 para 8. Porém, como nós sabemos hoje em dia, o átomo de oxigênio é 16 vezes mais pesado que o de hidrogênio. Então, mesmo que Dalton tenha tido bastante sucesso com a sua teoria atômica, ele ainda tinha alguns conceitos errados na sua compreensão. Alguns anos mais à frente na história da teoria atômica, nós temos um físico inglês conhecido como
Thomson. Em 1894, ele recebeu a oportunidade e começou a trabalhar com análise de raios catódicos no laboratório de Cavendish, em Cambridge. Nesse estudo realizado sobre raios catódicos, Thomson utilizava um aparelho chamado de tubo de raios catódicos, curiosamente, que era formado por um tubo fechado, ao qual eram adicionados dois eletrodos, um negativo e um positivo. Os experimentos realizados nesses tubos consistiam em gerar um vácuo dentro deles e aplicar uma alta corrente elétrica aos eletrodos, e em seguida observar o comportamento resultante. O comportamento podia ser observado pela marca que os raios deixavam no anteparo fosforescente que ficava no fundo do tubo. Uma alteração desse experimento que Thomson utilizou foi adicionar duas placas de alumínio dentro desses tubos. Essas placas ficavam ligadas a uma bateria e, consequentemente, uma das placas ficava com uma carga positiva e a outra com uma carga negativa, gerando então uma diferença de potencial entre elas. Assim, quando uma corrente era aplicada aos eletrodos, um raio catódico era emitido, e esse raio era levemente desviado para cima, quando a placa de cima era o polo positivo, e levemente desviado para baixo, quando a placa de baixo era o polo positivo. Esse experimento já havia sido realizado por outros pesquisadores, porém, eles só conseguiam observar esses desvios no comportamento dos raios quando a diferença de potencial era muito alta. Thomson dizia que o fato deles não conseguirem observar esse desvio com baixas diferenças de potencial ocorria pelo fato de o vácuo produzido por eles não ser bom o suficiente. Isso tornava o interior do tubo condutor, não afetando assim os raios catódicos. A partir das observações feitas por esse experimento, Thomson pôde dizer com confiança que esses raios catódicos possuíam uma carga negativa. Além disso, Thomson realizou um experimento semelhante para observar o comportamento desses raios catódicos na presença de um campo magnético. O aparato utilizado foi muito parecido, porém, ao invés de aplicar uma diferença de potencial elétrico, ele utilizou duas bobinas para gerar um campo magnético através do tubo. O experimento foi realizado e o resultado que Thomson observou foi que o campo magnético também causava um desvio nos raios catódicos. Porém, diferente de um potencial elétrico, um campo magnético só movimenta cargas elétricas que estejam em movimento. Ou seja, uma onda não seria desviada. Esse dado obtido por Thomson indica que o raio deveria ser formado por partículas carregadas eletricamente. Thomson ainda usou de cálculos matemáticos para prever qual seria a massa dessa partícula. E é claro, ele realizou esse experimento utilizando alguns cátodos diferentes. E para todos esses diferentes cátodos, os raios catódicos apresentavam as mesmas características. O que levou Thomson a imaginar que haveria uma partícula subatômica comum a todos os elementos. Assim, ele ousou sugerir um novo modelo atômico. Esse modelo consistiria basicamente de uma esfera de carga positiva que possui dentro de si pequenas partículas de cargas negativas. Se nós formos dar uma olhada dentro do átomo de Thomson, é assim que nós o veríamos. As partículas amarelas representam as cargas negativas que estariam se movendo em orbitais concêntricos dentro do átomo. Assim, nós temos agora que o átomo não é a menor partícula que existe. O átomo seria dividido em duas partes, a esfera positiva e as cargas negativas que orbitam dentro dessa esfera. Essas partículas negativas vieram a ficar conhecidas como elétrons, e Thomson foi futuramente congratulado com o Prêmio Nobel por tal descoberta. Pouco adiante na história, nós temos o aparecimento de Ernest Rutherford. Ele que foi um estudante que se formou em matemática e ciências físicas na Nova Zelândia e, após ter se formado, conseguiu uma vaga em um laboratório de pesquisa. No ano de 1895, Rutherford foi aceito no laboratório de Cavendish, onde ele era coordenado por Thomson. Thomson e Rutherford vieram a trabalhar juntos na análise dos efeitos de raio-x na condutividade de gases. Durante essas pesquisas, Thomson colocou seu foco no que é que causava essa condutividade nos gases, enquanto que Rutherford decidiu se focar nos materiais que emitiam essa radiação. Rutherford estudou alguns outros diferentes tipos de radiação, mas a que eu consideraria mais importante para essa história é a radiação formada por partículas alfa. Nas suas pesquisas, Rutherford realizou um experimento que veio a ficar muito famoso e que utilizava essas partículas. Basicamente, ele bombardeava uma folha de ouro com partículas alfa e observava o resultado obtido. O aparato experimental utilizado era uma fonte de partículas alfa como polônio, por exemplo. Essas partículas eram direcionadas por um orifício numa placa de chumbo e, após passar por esse orifício, atingiam uma placa de ouro. Ao redor dessa placa de ouro estava alocado um anteparo de sulfeto de zinco. E esse anteparo produzia um flash de luz quando era atingido por essas tais partículas alfa. O que Rutherford esperava observar era uma reflexão completa dessas partículas alfa. Porém, o resultado obtido foi bastante diferente.
ele observou que a maior parte das partículas alfa atravessavam a folha de ouro, atingindo o anteparo. Algumas dessas partículas sofriam desvios na sua trajetória, porém ainda atingiam o anteparo, e pouquíssimas partículas eram refletidas na direção da qual vieram. Esses resultados contradiziam o que Rutherford esperava. E além disso, contradiziam o modelo atômico da época, que havia sido sugerido pelo seu ex-colega de trabalho, Thomson. Se essas partículas alfa passavam pelas lâminas de ouro, isso só poderia significar que há algum espaço vazio dentro dos átomos. Eles não podem estar ocupando todo aquele volume, pois se estivessem, 100% das partículas alfa seriam refletidas pela lâmina de ouro. Rutherford, então, assumiu que esses átomos na verdade seriam formados por núcleos positivos densos e muito pequenos, que não ocupavam todo o volume do átomo. E esse espaçamento explicaria a passagem das partículas alfa pela lâmina. E, é claro, Rutherford considerou que os elétrons não ficariam orbitando o interior maciço do átomo, mas sim que eles orbitariam ao redor do núcleo denso e positivo. Rutherford já havia observado por meio de outros estudos que alguns átomos liberavam uma partícula positiva ao colidirem uns com os outros. Essa partícula positiva era igual ao núcleo do átomo de hidrogênio. Levando isso em consideração, Rutherford considerou que os núcleos atômicos seriam formados pela união dessas partículas positivas que ele veio a chamar de próton. O modelo de Rutherford, então, seria o seguinte: um núcleo positivo e denso, que ocupa pouquíssimo volume no átomo, e elétrons se movendo em orbitais ao redor desse núcleo. Algum tempo depois das descobertas de Rutherford, um cientista chamado James Chadwick descobriu, por meio de experimentos com radioatividade semelhantes aos de Rutherford, uma partícula subatômica de carga elétrica neutra, e isso solucionava um dos grandes problemas presentes no modelo de Rutherford. Afinal, se o núcleo fosse formado apenas de partículas positivas, como é que elas não iriam se repelir? E Chadwick respondeu a essa pergunta com a partícula nuclear neutra, que veio a ser chamada de nêutron. Esses nêutrons estariam presentes no núcleo de forma que diminuiriam a repulsão entre as cargas positivas, mantendo-as coesas. Futuramente, outros estudos foram desenvolvidos relacionando a massa com a carga de cada uma dessas três partículas subatômicas. E o que se descobriu foi que os nêutrons e prótons têm uma massa 1836 vezes maior que os elétrons. O modelo de Rutherford, porém, ainda apresentava problemas. Se considerarmos que os elétrons se movem ao redor do átomo, eles estariam constantemente gastando energia nesse movimento de orbitação. E, eventualmente, eles perderiam tanta energia que começariam a orbitar em espiral para dentro do átomo, em direção ao núcleo. Tal fenômeno, entretanto, nunca havia sido observado. Em paralelo a todo esse progresso que vinha sendo feito no ramo da química e da estrutura atômica, alguns físicos se dedicavam a estudar o comportamento da luz. Dentre esses cientistas, nós tivemos Ludwig Boltzmann, que sugeriu que talvez a energia de um sistema pudesse ser discreta e não contínua, e Max Planck, que criou uma hipótese em cima da ideia da energia ser irradiada e absorvida em quantas, que seriam quantidades mínimas de energia. Essa hipótese veio a ser confirmada futuramente, consolidando o que ficou conhecido como a mecânica quântica, onde nós sabemos agora que a energia, a luz, não é mais transmitida de maneira contínua, mas sim em quantidades discretas chamadas quanta. Seguindo a nossa história, nós temos o aparecimento de um físico dinamarquês. Bohr conquistou seu título de doutor em 1911 e nesse mesmo ano ele teve a oportunidade de trabalhar num conhecido laboratório, o laboratório de Cavendish, onde ele pôde trabalhar sob a supervisão do professor Thomson. No ano seguinte, Bohr decidiu se mudar para um outro laboratório, o laboratório de Manchester, onde ele teve a oportunidade de trabalhar com o professor Rutherford. Nesse laboratório, ele pôde desenvolver pesquisas sobre a absorção de partículas alfa. Tendo finalizado essa sua pesquisa, Bohr decidiu se dedicar a estudar a teoria atômica. Tendo em mente a teoria quântica e as equações de Max Planck, que explicavam tal teoria, Bohr viu uma maneira de relacionar essa teoria com o modelo atômico de Rutherford, de maneira que ele solucionaria alguns dos problemas presentes no tal modelo. Bohr então sugeriu em um artigo publicado em 1913 que os elétrons não orbitariam o núcleo em orbitais aleatórios, mas que eles orbitariam em órbitas de certas energias específicas, e que eles não poderiam cair para dentro do núcleo gradualmente, como aconteceria no modelo de Rutherford. E isso não aconteceria, pois não é assim que a energia funciona. Os elétrons poderiam apenas dar saltos de energia entre um nível energético e outro, porém eles não poderiam cair gradualmente até o núcleo. Bohr, obviamente, explicou de maneira matemática como esse modelo atômico funcionaria.
E ele estava certo. O modelo atômico de Bohr explicava perfeitamente o comportamento de um átomo, resolvendo o problema da colisão do elétron com o núcleo e explicando a emissão e a absorção que os átomos poderiam gerar em certas condições. Porém, ele conseguia explicar tudo isso apenas para o átomo de hidrogênio. O modelo criado por Bohr ainda falhava em explicar o comportamento de qualquer outro átomo que não fosse o de hidrogênio. Porém, seu modelo foi um grande avanço, que já solucionou dois grandes problemas que o Rutherford tinha em seu modelo inicial. O modelo de Bohr adicionou então o fato de que elétrons só podem dar saltos de energia entre níveis de energia definidos. E ele explicava que nesses saltos é que o átomo absorvia ou emitia energia na forma de luz. E finalmente nós chegamos ao final da nossa história. Ela se conclui com Louis de Broglie e Erwin Schrödinger. Louis de Broglie era um físico francês que havia feito diversas contribuições para a construção da mecânica quântica. Após todos os seus estudos na área, ele percebeu que talvez todas as partículas subatômicas tivessem um comportamento não apenas de partícula, mas também de onda. Schrödinger, considerando essa ideia, tentou explicar com base na teoria quântica o comportamento de um elétron como uma função de onda. Uma função de onda nada mais é do que uma função matemática que descreve o comportamento de uma onda. Por meio de seus estudos, Schrödinger chegou a resultados que explicavam o comportamento atômico para todos os elementos conhecidos até o momento. Schrödinger, então, trouxe uma nova concepção do que seria o modelo atômico. Essa função de onda que representa o elétron seria não o elétron em si, mas sim uma descrição da região na qual o elétron provavelmente está se deslocando. E essa região seria diferente para cada nível de energia que o elétron possuísse. Assim, nós chegamos ao último e mais recente modelo atômico, o modelo atômico de Schrödinger, no qual nós ainda possuímos um núcleo formado por prótons e nêutrons, porém, ao redor desse núcleo nós temos uma nuvem eletrônica, que representa a possibilidade de um elétron estar se deslocando ali. Bom, nós podemos ver então que há um longo caminho de milhares de anos entre o surgimento da ideia do átomo e a sua última e mais atualizada versão. Durante todo esse processo, o conhecimento foi construído com base no que havia sido produzido anteriormente, e em muitos casos a intenção não era nem encontrar ou sugerir um novo modelo atômico. Muitos desses cientistas ficaram até receosos de imaginar que o modelo existente estava errado. Porém, todos eles seguiram para a direção que os dados apontavam e assim conseguiram elaborar modelos cada vez melhores e com cada vez menos falhas. E você pode estar se perguntando qual é a vantagem de conhecer todos esses modelos atômicos. Como é que eu uso tudo isso? E você não vai. Muitas vezes você não vai precisar usar todas elas. Cada uma tem um lugar específico no qual deve ser aplicada. Você não precisa usar o modelo de Schrödinger para estudar os princípios mais básicos de química. Para isso, talvez você não precise nem saber o conceito de átomo. Mas é extremamente interessante saber que existem tantos modelos diferentes e é bom saber que você pode trabalhar com conceitos mais simples para resolver certas atividades que não necessitam de modelos atômicos tão complexos. E, caso algum de vocês esteja com dúvidas ainda, eu vou estar deixando um link na descrição com um mapa conceitual que eu espero que possa auxiliar vocês em relação aos conceitos que eu acabei de falar aqui. O mapa vai estar bem esclarecido e você pode levar o tempo que precisar para analisar e ler e reler aquele mapa. Por hoje é isso, espero que vocês tenham apreciado a aula e até uma próxima!